Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com Chief Compliance Officers. Hoje nós temos o prazer de conversar com Juliana Darini, que é diretora de Ética e Compliance da Natura, e com o Felipe Melo, nosso sócio consultor, que também é diretor de Ética e Compliance da Anglo América. Juliana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E agora a palavra está com você, Felipe. Juliana, uma das coisas assim que a gente, quando começa a estudar o compliance, e que me chama mais, me dá mais curiosidade, é tentar entender um pouco da jornada das empresas, né? Então, eu vou tentar remeter um pouco ao passado, pode estar um pouquinho longe, mas se você puder compartilhar com a gente, quando que a Natura começou o seu programa de compliance e qual foi o maior motivador para o início desse programa? Legal. Bom, primeiro eu queria desejar boa tarde a todos, a você, Felipe, a você, Sara. Bom, o programa de compliance da Natura começou há bastante tempo atrás, né? Em 2004, a gente teve o primeiro código de conduta. Na verdade, tanto quando a gente fala de programa de compliance, quando hoje, mais recentemente, a gente fala de ESG, né, que é o assunto do momento, na Natura a gente sempre teve essas coisas sem nominar, né? Então, desde 2000, antes mesmo de se tornar uma empresa aberta, a Natura já reportava né, todos os seus indicadores, mesmo sem ter obrigação, né, com uma grande transparência e demonstração de uma governança corporativa, já tinha o seu código de conduta, já tinha um canal de ouvidoria, não existia ainda um canal de denúncia, e já tinha aí todas as suas políticas, processos e práticas, né? Eu vim para a Natura em 2018, para de fato fazer uma consolidação de um programa de compliance, né? Então, essas coisas todas já existiam por aqui, mas em diversas áreas. Então, com a minha chegada, a ideia foi fazer a consolidação de todas essas pontas, de fato, num programa de compliance, né? Quando eu cheguei, a Natura já tinha adquirido a Aesop, já tinha adquirido a The Body Shop, e a ideia era, de fato, começar a construção de um grupo. Que desafio bacana! E você já Super. tem, são 5 anos aí que você está no grupo, né? E nesses 5 anos você deve ter passado já por algumas dificuldades, algumas outras vitórias, né, nessa trajetória e tudo mais. Quais são os desafios assim de você como seus nessa função de compliance officer de um grupo mundial? Você enfrenta assim no seu dia a dia e tem passa mais parte do tempo tentando resolver e tentando engajar o pessoal? Eu acho que o maior desafio que eu enfrentei e enfrento aqui no grupo é o fato de sermos 4 empresas que são empresas icônicas de belezas, todas são agrupadas pelo mesmo propósito, né? Então, são empresas dirigidas por propósito, mas que são empresas, no final do dia, que são diferentes, né? Então, você tem a Avon e a Natura, que são empresas, em sua maior parte, de venda direta. Você tem a The Body Shop, que tem lojas próprias e o sistema de franqueado. Você tem a Aesop, que tem mais essa parte de esqueci do e-commerce em todas elas, né? Mas e-commerce e lojas próprias. Mas são empresas com culturas diferentes, né? São originárias de países diferentes, culturas diferentes, formas de trabalhar diferentes, né? Então, acho que o maior desafio é você consolidar e comunicar, porque como é que a gente trabalha aqui? Diferente de uma empresa que faz aquisições e integra totalmente essas empresas, aqui no grupo nós somos 4 empresas separadas, que continuam com as suas marcas, continuam com os seus valores, mas temos áreas comuns. Então, a área de compliance é um hub que atende o grupo todo. E também a forma de se comunicar, porque a ideia toda é que, de fato, esse programa faça sentido para aqueles colaboradores, né? E cada um tem um jeito diferente de falar, né? Começar por detalhes simples como uns chamam a gente chama na Natura colaborador, chama na Avon associados.
na ISO funcionários e por aí vai. E cada uma tem um foco maior. Então, na Avon é empoderamento feminino, na Natura a questão de sustentabilidade e diversidade, enfim, o ativismo da The Body Shop. Então, a gente tem que usar diferentes formas de se comunicar com esse público, engajar nas causas específicas, no calendário de comunicação dessas diversas empresas do grupo. Então, acho que esse é um grande desafio, você está sempre ligada, né, no que é importante para aquela unidade de negócio. Nossa, isso é interessante. Compartilhando também um pouco, eu me relaciono muito com o que você está falando. A Anglo American é dono de uma série de empresas que vai desde minério de ferro até diamante, né? E nós também procuramos manter o negócio de diamante, que é da De Beers, como uma marca separada e identificável por ser ramos diferentes. Mas como grupo, você não pode dar um valor, né, ter um valor muito diferente do outro ali nesse ambiente, né? E como é que você navega nesses ambientes? A parte boa disso tudo é que, primeiro, são 4 empresas, como eu comentei, dirigidas por propósito, né? Então, como você bem falou, elas têm aí um alinhamento entre valores, apesar de ter essa forma de trabalhar diferente. O que as une são os valores e a vontade de causar impacto positivo no mundo. A gente tem um documento base, além do código de conduta, que aí, né, é o mesmo, né, e permeia o grupo, as 4 unidades de negócio. A gente também tem o compromisso com a vida, que é um documento que estabelece os 3 pilares que foram eleitos pelo grupo como as prioridades para 2050. Vocês têm uma estrutura grande, né? Não sei nem se tem muita gente, mas dá para ver o compromisso com a ética e o compliance a partir da estrutura organizacional de vocês, com a liderança, número de comitês e tudo mais. Queria que você falasse um pouco disso, né? De chegar em 2018 e conseguir uma estrutura dessa tão bacana com tanto suporte. A Natura o grupo da Natura tem aí, eram 6 comitês, agora são 5, né? Então, os comitês são de governança, o de pessoas, o comitê de auditorias e financeiro, o comitê de governança corporativa e um comitê de sustentabilidade. Então, só por aí você vê que é bem robusto mesmo, com atenção específica para cada um dos temas. Falando especificamente do programa de compliance, nós somos em 26 divididos pelo mundo. Na América Latina, a gente tem a Natura Co América Latina, que é responsável pelas 4 marcas com atuação na América Latina. Depois a gente tem a Avon International, a The Body Shop e a Aesop. E aí cada uma dessas BUs tem um diretor responsável e aí um time que dá o suporte necessário. Além de eu ser responsável por Latam, eu também cuido da parte de treinamentos e comunicação para o grupo, né? Como eu vinha dizendo, da parte do plano de treinamentos e comunicação. Depois a gente tem uma rede de privacidade de dados global, que também supervisiona o programa de privacidade para o grupo, né? E para as diferentes BUs, ela tem também um DPO. A gente tem uma pessoa responsável por gerenciar investigações de maneira global, para ajudar a ter, nessa forma, estándar nas decisões, nos processos, né, uma unificação. E a gente tem uma pessoa responsável por toda a parte de anticorrupção, risk assessment e monitoring. Então, a gente é bem dividido com pessoas supervisionando os diferentes pilares do programa de compliance. E aí a gente tem os comitês de ética em cada uma dessas BUs, né, que conta com o apoio da alta liderança para reforçar a importância do tema de compliance e ética. Nossa, pô, que barato. Isso é muito legal, porque assim, basta uma simples olhada, uma lida no relatório, para demonstrar o comprometimento. Muita gente acha que o comprometimento, né, da alta administração é aquele vídeo que o CEO grava anualmente, né? E vocês dão um banho nisso, porque vocês vêm falando em todo o relatório de sustentabilidade de vocês, no formulário de referência da CVM, em todos os relatórios abertos, compromisso de vocês com o compliance. E aí fica evidente com a estrutura que vocês dão. Você acha que
ética é cosmético? Olha, acho que de forma alguma, por diversas razões, né? Eu acho que, primeiro, quando a gente pensa que todos os stakeholders, hoje em dia, vamos falar primeiro dos colaboradores, né? Todos nós queremos trabalhar em empresas éticas, empresas que você acredita. Se você vai trabalhar, bom, se é uma empresa ética, ela vai me tratar também de forma ética, né? Então, Isso. acho que é uma empresa com que você se identifica, né, os seus valores. Então, começando por atrair e reter bons colaboradores, que também estejam engajados com o propósito daquela empresa. Segundo, acho que os seus fornecedores também, né, vão querer trabalhar com empresas que te tratem de forma justa, adequada. Os consumidores hoje em dia também, né? Todos nós, consumidores, queremos consumir produtos que a gente Sem saiba dúvida. que, além de éticos, também respeitam as pessoas, o meio ambiente, que não estejam apenas interessados em ganhar, né, ganhos financeiros. Então, eu acho que, primeiro, considerando se você quer ter pessoas comprometidas, engajadas, diminuir fraude, atrair mais investidores, atrair consumidores, e ter uma empresa que tenha aí uma sustentabilidade, né, seja sustentável no tempo, não dá para pensar que ética é perfumaria, né? Na verdade, a gente Perfumaria. usa de outra forma, que a gente usa beautiful results, utilizando no Beautiful sentido... results, que legal. E aí o compliance deixa de ser um custo e passa a ser parte da estratégia, né? Uma vantagem competitiva que abre portas para diversos mercados, né? Às vezes barateia o custo de capital, né? De outras formas, você consegue ser o fornecedor ou ser um parceiro de preferência num mundo cheio de competição e incertezas, né? E naturalmente reduz o custo de transação, né? Porque, quer dizer, sabendo que a Natura é uma empresa comprometida com a ética e tal, dá mais segurança e mais tranquilidade na velocidade de fechar contato, né? É isso. Então, E aí a gente trabalha também muito, como eu vinha dizendo antes, né, que desde ESG e compliance também, a gente trabalha muito desta forma de que compliance é a obrigação de todos, que sustentabilidade legal. é a obrigação de todos. Então, sustentabilidade, ética, compromisso com os direitos humanos, diversidade e inclusão é parte do pilar estratégico da companhia mesmo, né? Então, a gente entende que é a base de tudo que a gente faz, de tudo que a gente acredita. Então, é realmente Pô, super tão legal. bacana, né? Tomara que as pessoas que estejam, né, motive isso aos outros espectadores aqui, que dê essa motivação. Em relação aos padrões que vocês usam, né? Eu vi no relatório de vocês usam vários padrões, não é só a lei brasileira anticorrupção, até porque vocês começaram aqui em 2004, né? Muito antes da lei anticorrupção brasileira. E vi também que o CEO de vocês faz parte do Pacto Global, faz parte do Conselho do Pacto Global, né? Do Comitê do Pacto Global. Eu queria entender se você pudesse compartilhar um pouco dessa interação, do engajamento que a Natura tem também com o ambiente ético, né, do Brasil e até fora dele. Legal. Bom, eu sou presidente da Comissão de Responsabilidade Corporativa e Integridade da ICC, e eu tenho um dos meus gerentes que é também presidente do Conselho de Anticorrupção da Alliance for Integrity. Então, a gente também procura ter todas essas interações externas, não só aqui, como também, né, em outros países. Outros membros participam de outras associações no mundo, o objetivo é, de fato, estar sempre alinhado e apoiando diversas iniciativas de combate à corrupção e melhora da percepção, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente se esforça muito para melhora da percepção do país em termos de integridade. Então, todas as vezes que a gente é chamado a participar, a gente tem atuado fortemente para apoiar essas causas. Internamente, o que a gente também faz é treinar os nossos suppliers, nossos parceiros, né? Então,
os mesmos valores ou a mesma expectativa que a gente tem interna, a gente quer contratar fornecedores que estejam alinhados com esses valores e com essas expectativas, não só no que diz respeito à anticorrupção, mas também a outros valores, né, e a outros pilares estratégicos da empresa. Então, a gente faz o programa todo o processo de due diligence para contratar parceiros que estejam alinhados nesse sentido, e depois também a gente faz os treinamentos para esses fornecedores, lembrando que a gente trabalha com muitas comunidades e com muitos fornecedores de pequeno porte. Então, Legal. ou seja, a gente entende que a gente tem um papel aí em ajudá-los a se desenvolver, a entender a importância da ética, da integridade, dos direitos humanos e todos os outros valores éticos, né? Então, acho que além desses outros fóruns mais renomados em que a gente discute e atua, né, em uma forma de advocacy para ética e integridade, a gente aproveita para também trazer as melhores práticas, não só para dentro de casa, mas também para, de alguma forma, cascatear para os nossos parceiros. Poxa, que barato! E você assim consegue desenvolver toda uma cadeia de suprimentos ética, né? A ethical supply chain, que vai, aí quer dizer, você cria todo um ambiente, você transforma todo o ambiente na comunidade onde você trabalha e tal. Você acha, ou vocês já utilizam isso, usam o compliance como critério para a seleção de fornecedores, por exemplo, é um dos critérios? É um dos critérios, né? E aí a gente fala que a gente tem aqui uma questão que a gente fala que é going beyond compliance. Então a gente entende que o compliance é o dado, né? Então que a gente espera mais. Mas lembrando de novo, né? Ele é um critério de seleção, mas ele não é totalmente exclusivo no sentido de que se você não tem, você não vai ser. Porque, de novo, a gente entende as dificuldades, o tamanho e a realidade de muitos desses fornecedores, então, nesse sentido, a gente vai ajudar a desenvolver. É óbvio que é um critério de exclusão se existe um problema. Foi detectado um problema de corrupção, um problema de fraude, enfim, aí sim é uma excludente. Não existir não é uma excludente, desde que haja espaço para conhecimento, implementação, segmento, né, do que a gente espera dos nossos fornecedores. Isso é fantástico, porque além de você promover a diversidade de fornecedores, né, e a inclusão social, se você aplicar o mesmo critério para o grande e para aquela empresa, né, quase que artesanal da comunidade, você vai excluir muita gente, né, aplicando o mesmo critério. Mas pelo que você está me contando, você faz justamente o oposto. Além de dar oportunidade, você ainda ajuda a empresa a investir em compliance e crescer como negócio ético, né? É isso, principalmente nas comunidades. Então, a gente tem esse trabalho de apoio na Amazônia. Na Amazônia, a gente trabalha com 48 comunidades. Então, ou seja, a gente tem que... Não dá para você esperar chegar lá e falar, você tem um programa de compliance? Me mostra, qual é o seu canal de denúncia? Qual é o seu canal de denúncia? Não. Um fato importante falando de canal de denúncia é que o nosso canal de denúncia ele é aberto, além dos colaboradores, qualquer um pode usar. O que a gente está desenvolvendo agora é um processo mesmo, bem claro, de reporte dos terceiros na utilização do nosso canal, principalmente para trazer denúncias de direitos humanos. Então, a gente tem desenvolvido, a gente tem uma área de Responsible Procurement que faz essa parte de due diligence, faz toda a parte de auditoria em loco, verificação das certificações, né, o rastreio de alguns fornecedores de matéria-prima específicos, e agora a gente está começando, né, a divulgar mais o nosso canal de ética para poder receber e ajudar na tratativa de alguns assuntos mais graves, principalmente relacionados à violação de direitos humanos. Isso também é fundamental, porque, na minha visão, o canal de denúncias, ele não é só... Tem muita gente que considera um tique, né? Tem um canal disponível, tal, mas ele não comunica, não faz o awareness para os fornecedores e tal. E o canal de denúncias, ele funciona como talvez uma última barreira entre a testemunha, né, daquele fato e a rede social, né? Porque hoje, como é que você vai convencer o cara, ao invés de ir para a rede social e falar mal da sua empresa e tal,
te dá a chance de você resolver o problema antes, através do canal de denúncia, né? Então o pessoal não Isso. gosta de falar de canal de denúncia, mas é o contrário, é a chance de tentar fazer alguma coisa antes que vire público, né? E Você sabe vocês... que eu sou uma grande fã do canal de denúncia, eu sempre falo, porque eu acho que é tão interessante ver, para mim, ele é um grande termômetro da sociedade, né? Então, É, por exemplo, eu como trabalho com a América Latina, é impressionante você ver quando você tem ou um desastre natural, ou uma sim, mudança econômica ou política, como a utilização do canal vai é. variando, né? E, claro, principalmente quando você tem alguma mudança organizacional, não necessariamente que seja uma violação, mas como você pode utilizar as informações que você recebe por meio do canal de denúncia para trabalhar junto a outras áreas, como recursos humanos, como a área de vendas, como é que você usa essa informação de maneira a ajudar o negócio a melhorar o ambiente de trabalho, as vendas, o engajamento. Então, eu adoro, eu acho que é super, Eu tô, super útil. eu tô com você, eu acho super, super insightful. Então, eu queria perguntar sobre os índices e prêmios, né, que a Natura já ganhou ao longo desse período e que ela vem adotando esses padrões. Um deles que me chama a atenção é o da Humanizadas, segunda edição da pesquisa Humanizadas em 2021, premiou a Natura como top performance, né, uma das empresas de top performance em termos de adoção dessas práticas de capitalismo de stakeholder. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o papel do compliance nessa premiação. Onde que claro que a gente sabe que dentro do ESG o compliance está bem pulverizado, né? Talvez o G seria o que seria mais óbvio para a gente, mas claramente o compliance também entra aí nas demais áreas. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa premiação, esse reconhecimento e onde entra o papel do compliance nisso. Legal, obrigada, Sara. Você sabe que não só nessa certificação, mas também nas certificações de compliance, nas outras certificações de RH, nas certificações de sustentabilidade, a gente trabalha aqui na Natura, sabe que o grupo chama Natura Co, e o Co não é de corporation, né? O Co é de colaboração, cocriação, Que legal. co-construção. Então, a gente trabalha sempre muito conectada, todas as áreas. Então, em todas as certificações que a gente recebe, as áreas estão sempre trabalhando em conjuntos, alinhadas, não só para responder o questionário em si, mas também para tirar os aprendizados, né? Seja do questionário, seja da resposta desse questionário. Não só na parte de governança, mas acho que a gente também tem um papel muito grande na parte do social responsibility, né? Como a gente falou, como a gente estava conversando antes, seja por meio do treinamento e da verificação dessa cadeia de valores, seja por meio das investigações, que é onde a gente entende onde estão os problemas e como é que a gente pode endereçá-los, não só os internos, como os externos. Mas a gente não falou aqui ainda, e tem um papel, é o pilar principal e é o foco dessa empresa, que são as nossas consultoras e representantes. E aí a gente tem um papel grande aí também na atuação e no desenvolvimento dessas consultoras e representantes, seja trazendo noções de cidadania, de ética, mas também a gente tem um trabalho forte junto com a equipe de vendas na parte de proteção dessas mulheres na violência doméstica. Então, a gente participa dos comitês contra a violência doméstica, existe um número de telefone que é aberto para as consultoras e familiares. Então, existe um trabalho muito grande e uma conexão entre áreas muito interessante, né? Como eu falei, que passa por compliance, jurídico, RH, áreas operacionais, áreas de venda. Então, não só nas certificações, mas também no dia a dia, existem não só por meio dos comitês, mas também no endereçamento aí de algumas atividades, essa cocriação e co-construção aí bem conectada. Durante a pandemia, né, que agora parece já distante, mas a gente teve um trabalho bem grande de
doação, e aí compliance teve que atuar bem de perto, né, para entender se eram adequadas, para onde iriam, se de fato chegavam à sua destinação final e qual era a finalidade. Então, acho que a gente permeia aí essas certificações mais específicas e também as de reputação, né? Então, por meio da parte de governança corporativa, que resulta na proteção da reputação da companhia. Eu queria saber como vocês medem o compliance, como vocês medem o resultado do compliance. Tem empresa que mede só, que fica mais fácil diferenciar em inglês, em português é tudo resultado, né? Como é que vocês medem o output, né? Que é a quantidade de pessoas treinadas e tudo mais, e como vocês medem o impacto, o resultado, né? Que é, por exemplo, o ganho da imagem, né? Ou a preservação da imagem. Vocês fazem algum tipo de tratamento assim? Como é que é? Então, a gente tem algumas formas, né, de medir. Uma mais fácil e mais óbvia, assim, a gente faz o monitoramento anual, cada vez em um mercado, para entender a penetração de compliance naquele mercado, né? Então, se de fato as pessoas conhecem compliance, sabem do canal de denúncia, conhecem as políticas, sabem como reportar, enfim. Isso é o mais fácil, mais básico, é de saber mesmo, compliance existe, ele é efetivo e tudo mais. Depois a gente trabalha muito próximo com as áreas de auditoria interna e riscos e controles internos, então a gente tem reuniões mensais, né, que é o do GRC, que a gente tem essa troca, né, de quais são os pontos de auditoria, quais são os pontos do Enterprise Risk Management relacionados a compliance, qual é aí o mapa de risco, como é que a gente está em relação a isso. Depois a gente tem também o mapeamento dos treinamentos, quantos colaboradores, terceiros são treinados e como isso tem um impacto no canal de denúncia depois, né? Então, eu treinei, isso aumentou, diminuiu, né, dependendo também pelo próprio canal de denúncia, como é que eu enderecei, né, as causas raízes, isso se resolveu, continuou e tudo mais. E a gente também observa a questão do impacto por meio dos desligamentos, né? Porque aí você vai ter mais desligamentos, vai impactar, vai resultar em mais custos para a empresa, seja pelo desligamento, seja porque você vai ter que contratar e treinar uma pessoa nova que vai ter um tempo aí de adaptação, né? Então, quantas pessoas a gente consegue recuperar no meio do caminho e evitar esses desligamentos? Então, essas são algumas das formas que a gente utiliza para entender aí a eficácia do programa de compliance. O pessoal acha que o canal de denúncias, investigações é sempre punitivo, mas às vezes tem um caráter mesmo de recuperar, né? Às vezes a pessoa está fazendo aquilo porque não tem conhecimento, a forma de falar pode estar errada, e aí tem casos de bullying. Não necessariamente toda comprovação de denúncia leva a uma demissão por justa causa, é verdade? Total, e eu prefiro ter uma pessoa denunciada como um embaixador, porque o que acontece? Quando você tem uma denúncia, tem um problema, aquela área, né, aquela função, de alguma forma está contaminada, seja porque um processo está errado, seja porque uma pessoa é errada, o que for, mas essa pessoa errada, ou esse processo, ou esse desconhecimento já, de alguma forma, contaminaram aquela área. Então, muitas vezes, você tirar esta pessoa daqui não vai resolver o seu problema, certo? Então, eu acredito muito mais que você educar esta pessoa e torná-la um embaixador de compliance, melhorar os processos, melhorar a comunicação, vai resultar e vai ser muito mais benéfico para todos do que você ter a atitude mais simples e mais fácil, que é eliminar uma pessoa, que também não é nem mais simples e nem mais fácil, né? Porque a gente está falando da vida de uma pessoa, de novo, custo de desligamento, custo de contratação e treinamento dessa nova pessoa, né? Então, a gente acredita muito que o nosso papel é mais educativo do que punitivo. Então, como é que eu ajudo as pessoas a entenderem o que é certo, o que é esperado,
E o que é certo e que é esperado também, de novo, também para essa pessoa causar um impacto positivo, e não simplesmente falar, você errou, né? Tchau, vai embora. Então, acho que é isso. Tem isso também da maçã podre, né, na cesta, e tem a questão da cesta também, que tem que ver a cesta, né? Tem que Às ver a vezes cesta, não é só a maçã, né? Às vezes pode ser um problema da cesta. Você vê algum outro grande desafio, que pode ser para a Natura ou como para a indústria, que a gente ainda tem que buscar novas soluções? A gente está com um projeto enorme da Natura e que compliance também é parte de um dos pilares, que se chama transformação radical, que é relacionada à inclusão de pessoas pretas na empresa, né? Então, Nossa. a gente está fazendo um trabalho bem grande, eu acho que ainda é muito incipiente no mundo e né, nas empresas do Brasil, todos os casos de racismo, toda a questão de racismo estrutural. Então, eu acho que esse ainda é um grande desafio e é um projeto que começou agora na Natura. A gente tem um manifesto antirracista, e aí, dentro do programa de transformação radical, são diferentes pilares que passam desde produtos, processos, pessoas. Então, cada um, né, e nossa parte está aí de processos. Então, eu acho que esse é um grande desafio para todas as empresas, né? Porque muito se fala sobre diversidade, pouco se fala sobre inclusão, né? Então, infelizmente, esse ainda é um aspecto que eu vejo check the box. As empresas precisam ter diversidade e inclusão, muitas fazem a diversidade e se esquecem da inclusão. Então, esse eu acho que é um projeto importante e que todas as empresas deveriam levar em consideração. Tem alguma mensagem que você queira deixar, Juliana? Você já cobriu? O que você... Acho que eu já falei bastante, mas eu acho que, aproveitando um pouco da sua pergunta sobre se compliance é perfumaria, né? Você sabe que há pouco tempo atrás eu tive uma crise de meia-idade, sabe? A crise de meia-idade do compliance. Você está longe disso, Juliana. A crise de meia-idade do compliance, não sou eu. Tá bom, tá bom. Será, né? Será que acabou? Qual que é o futuro, né? Eu comecei a levar para algumas discussões assim, qual é o futuro do compliance, né? E eu acho que, na verdade, está só começando, né? Eu acho que essa história que eu te falei que a gente tem muito forte aqui na Natura, do going beyond compliance, eu acho que é o novo compliance, como é que a gente pode ir além? Não é só estar compliant com as normas, né? Que isso é o básico, né? Se existe a norma, é o que a gente brinca, é o job description, né? É o que você já deveria fazer, não deveria ter alguém aqui para te cobrar, para te monitorar e para te punir, né? Então, como é que a gente, de fato, vai além e qual é o papel do compliance nesse ir além, né? Nessas diversas pautas, trabalhando aí de forma coordenada com outras áreas e agregando valor para o negócio, né? E eu acho que a gente tem um papel primordial aí, né? Como base mesmo, de como é que a gente ajuda as empresas a causarem mesmo, a terem este impacto positivo aí na sociedade como um todo e nos negócios também. Eu gosto muito dessa provocação e principalmente essas questões estratégicas de desenhar o futuro. Eu gostei quando você falou de base, que deu a impressão mesmo de uma pirâmide, da minha cabeça, né? Que é algo que vai dar sustentabilidade, mais uma vez, ao negócio. Acho que fazer due diligence, né? É o básico, tal, não sei o quê, e nós que trabalhamos aí em empresas que podem trazer diferença no mercado, influenciar a cadeia de suprimentos, né? E tudo mais. A gente tem que pensar o futuro, do que isso representa para a gente e como a gente pode influenciar ainda mais. E isso é verdade, assim, na minha empresa a questão de saúde e segurança é muito forte, mas vários funcionários moram em áreas, em comunidades pobres e tal. Como é que você faz para um sujeito sair de uma comunidade pobre? Aí ele entra pela porta da fábrica, aí dá um clique de saúde e segurança nele. Não dá. Tem que mudar toda a sociedade junto com a empresa, melhorar
a distribuição, a desigualdade, né, diminuir a desigualdade social, é todo um trabalho conjunto, e eu acho que eu concordo plenamente com você. O compliance está aí. Só de fazer negócios éticos, primar por negócios éticos, já é uma mudança cultural muito grande em certos ambientes, né? É isso. Muita A vida é um encadeado responsabilidade. de relações, tá vendo? Olha aí. Que legal, que legal. É isso aí. Adorei. Muito obrigada, viu, Juliana? Imagina, foi um grande pelo prazer, seu me tempo. divertir aqui, Eu ó, poderia também. passar o resto da Nossa, tarde também. aqui falando com vocês, viu? Estão Hoje, convidadíssimos para o café lá na Natura, pô, para a gente continuar adorei. esse bate-papo. Muito Beleza, obrigada. obrigado, Juliana. Obrigada a vocês, Valeu. gente. Até a Tchau, Prazer. próxima. tchau. Boa Tchau, tarde. tchau, boa Tchau, tarde. tchau. Tchau, tchau.